Muito bem. Pessoal, vamos lá, como prometido, um videozinho curto aqui para a gente explicar o conceito de adição de vetores, tá certo? Pois bem, na aula passada a gente tinha visto o conceito de vetores, né? O que seriam esses vetores? É um ente matemático que ele representa direção, sentido e intensidade, tá certo? E esses vetores são aplicados em quê? Na física a gente aplica eles em velocidade, em aceleração, e a gente vai ver também bastante isso em força. Lógico que ele também é visto na parte de eletromagnetismo, tá certo? E de eletricidade também, mas lá na frente. Empuxo também é visto a questão dos vetores, tá certo? Pois bem, aqui a gente vai focar em conceitos bem básicos, bem simples mesmo, que é a questão da soma dos vetores, no primeiro momento aqui, quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso aqui, como nós temos, por exemplo, desse lado de cá, nós temos um vetor A com 5 de unidade, tá certo? De intensidade, e um vetor B. Como seria a soma desses dois? Ora, é representado por esse vetor S aqui, ó, que ele sai da ponta do primeiro e vai até a seta do último. Ou seja, se é 5 aqui e 10, lógico, a soma aqui vai ser 15. E isso vai se aplicar independentemente da quantidade de vetores. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 vetores, 5, 10 e 3. A soma é essa aqui de 18, tá certo? E a representação gráfica do vetor S, ó, perceba que é o tamanho dos 3 enfileirados, tá certo? A mesma situação, pessoal, lógico, ela vai caber em qualquer direção que ele tomar, né? Nesse caso aqui nós temos dois vetores na direção vertical e os dois apontando para cima. Então é óbvio que o resultado seria essa soma, que é esse vetor S aqui de 13, né? Que é 8 mais 5, tá certo? Beleza. Mesma direção, mesmo sentido. A gente já até tinha visto e vocês já fizeram o exercício da última aula, era isso aí. Agora uma situação diferente é o quê? Mesma direção e sentido oposto, tá certo? Nesse caso aqui, é uma subtração simples, ó. Perceba que a lógica vai ser a mesma. Você tem um vetor A aqui, você tem um vetor B aqui, tá certo? Um está apontando para a direita, o outro está apontando para a esquerda. A lógica de sequência é a mesma. Você bota um vetor A aqui, um vetor B na sequência do A aqui, ó. E o vetor resultante vai ser de novo, ó, que sai da ponta do primeiro e vai ter a seta do último. Então, daqui nós temos o resultante. Como o vetor A vale 10 e o vetor 4 vale, o vetor B vale 4, quem é o resultante aqui, ó? 10, como sentido oposto, menos 4, 6, tá certo? Ou seja, bem simples aí, bem direto. Quando você tem direções diferentes, direções opostas, tá certo? Então você tem aqui 3 vetores apontando em direções totalmente diferentes. Um aqui está inclinado com a horizontal, com um ângulo que não importa agora. Esse aqui também tem uma inclinação que não importa o ângulo. Esse aqui está na vertical. Para a gente representar a soma desses vetores, a gente tem que fazer essa sequenciazinha aqui, ó. Por exemplo, eu pego o vetor E, represento ele aqui. Pego um vetor, o outro vetor, o vetor D, coloco ele aqui. O F, coloco em sequência. Então, depois de eu fazer essa sequência aqui, esse vetor que vai sair da ponta do E e vai até a ponta do F, ele é o que a gente vai chamar de resultante, né? Ele vai da ponta do primeiro e vai até a seta do último, tá certo? Uma coisa que a gente tem que reparar é o seguinte, ó, se a gente pegar aqueles vetores lá, esses 3, colocar em qualquer ordem possível, ó, F, E, D ou D, E, F, não importa a ordem que a gente coloque, tá certo? O resultado, perceba, sempre vai ser esse vetor S com essa dimensão, apontando para essa direção, apontando para esse sentido, tá certo? Não importa a ordem que você colocar esses 3 aqui, né? Olha, primeira forma foi EDF, aqui F é D, D é F, não importa a ordem, sempre vai dar a mesma coisa, tá certo? Pois bem, agora, se eu tenho direções opostas e eu quero calcular o valor desse tamanho, desse vetor resultante S, né? Só que aqui nós vamos focar com um ângulo de 90 graus, que é esse caso aqui.
um ângulo de 90 graus, você já conhece bastante isso aí na matemática, é esse ângulo aqui. Seguindo a mesma regra, pega o vetor D, o vetor E, quem é a resultante sai do primeiro, vai até o último, é esse vetor S aqui, tá certo? Ora, isso aqui o que é, pessoal? É um triângulo retângulo, né? Onde esse lado aqui vai ser minha hipotenusa e esses dois aqui serão meus catetos, tá certo? Então, ó, nós vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado, que vai ser o nosso S, vai ser igual à soma dos catetos, que é o D ao quadrado mais o E ao quadrado, tá certo? Então, ó, S ao quadrado é o que o S, que é o que nós queremos descobrir. O cateto D, que é o 10, ó, 10 ao quadrado, mais cateto E, que é o 15, 15 ao quadrado, 100 ao quadrado, 100 vezes 100, que vai, ou 10 vezes 10, que vai dar 100, 15 vezes 15, que vai dar 25, somando os dois aqui vai dar 325, daqui nós vamos tirar a raiz quadrada de 325, e o nosso vetor S aqui vai dar 18. Pronto, utilizamos o Teorema de Pitágoras. Acredito eu que vocês já estão bem familiarizados com o Teorema de Pitágoras, tá certo? Pessoal, então é basicamente isso que nós temos para essa semana, tá certo? Vou deixar esses exercícios aqui, ó, para vocês calcularem. É a soma vetorial nessas três situações aí, ó, com mesma direção, mesmo sentido, mesma direção e sentido oposto. E esse o segundo exercício aqui, a segunda questão, para você calcular utilizando o Teorema de Pitágoras. Os dois estão com 90 graus, então todos os dois vocês vão ter que utilizar o Teorema de Pitágoras, beleza? Pois é isso aí, pessoal. Vamos lá e valeu!